Olá, professores. Sou o professor CyberX. Hoje vamos falar sobre a lição 8, uma lição de humildade. Vamos para o texto áureo. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João capítulo 13, versículo 15. Explicando o texto áureo. Jesus falou isso logo após lavar os pés dos discípulos. Naquela época, lavar os pés era uma tarefa de servos, porque as pessoas usavam sandálias e andavam em ruas de terra. Jesus, mesmo sendo o mestre, se colocou como servo para ensinar uma lição importante. O que Jesus quis ensinar aqui? Ele quis mostrar que para Deus, ser importante não é mandar nos outros, mas servir uns aos outros com amor e humildade. Jesus não só falou sobre servir, ele mostrou com atitude. Fale aos alunos que Jesus é nosso maior exemplo de como devemos agir. Ele quer que façamos como ele fez: ajudar, servir, cuidar dos outros, mesmo quando não é nossa obrigação. Podemos servir em casa, na escola, com amigos, mostrando respeito, bondade e humildade. Agora pergunte aos seus alunos: você já ajudou alguém sem esperar nada em troca? Como se sentiu? Por que é importante imitar o exemplo de Jesus servindo aos outros? De que forma você pode servir em sua casa, escola ou com seus amigos? Lembre-se, quando ajudamos e servimos, estamos imitando o exemplo de Jesus. Não basta só ouvir ou falar sobre o que é certo, precisamos praticar. Jesus quer que sejamos exemplo de amor e serviço por onde formos. Vamos para a verdade prática. A submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. O que significa submissão e serviço? Submissão é reconhecer que precisamos aprender e obedecer, não querendo sempre fazer as coisas só do nosso jeito, mas respeitando a vontade de Deus e também as pessoas que Ele colocou para nos orientar: pais, professores, líderes. Já serviço é estar disposto a ajudar os outros, a fazer o bem, mesmo sem receber nada em troca. É colocar as necessidades dos outros em primeiro lugar, como Jesus fez. Por que submissão e serviço são sinais de maturidade? Entenda que maturidade espiritual não é medida por quanto sabemos, mas pelo quanto colocamos em prática o exemplo de Jesus. Quando aprendemos a servir e ser submissos, mostramos que estamos crescendo de verdade na fé, ficando mais parecidos com Cristo. Por que são sinais de grandeza? O mundo muitas vezes acha que grande é quem manda, quem é servido. Mas Jesus ensinou que grande mesmo é quem serve aos outros com humildade. Jesus, sendo o maior de todos, escolheu servir. Por isso, servir é sinal de verdadeira grandeza. Agora explique isso para os alunos. Procure formas de servir em casa, na igreja, trabalho, faculdade, hospitais, até mesmo na sua comunidade como seu bairro, vila, favela. O importante é servir. Lembre-se, servir e obedecer, mesmo em coisas simples, são sinais de que você está amadurecendo na sua vida com Deus. Peça a Deus para ajudar você a crescer em submissão e serviço, seguindo o exemplo de Jesus todos os dias. Vamos para objetivos da lição. No primeiro tópico, vamos abordar o exemplo prático e histórico de humildade dado por Cristo. No segundo tópico, vamos correlacionar a humildade com o autoconhecimento. No terceiro e último tópico, vamos promover contraste entre humildade e ostentação. Introdução. Nesta lição, iremos analisar a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João. O capítulo 13 do Evangelho de João nos leva a um dos momentos mais marcantes do ministério de Jesus, a última ceia com os discípulos. Nesse episódio, Jesus, sabendo da proximidade de sua entrega, escolhe demonstrar humildade e serviço. Ele se coloca como exemplo, ensinando que o verdadeiro amor é expresso em atitudes práticas. Assim, ao reunir seus seguidores,
Jesus mostra que grandeza espiritual está ligada ao servir, não ao status ou posição. Na imagem, vemos Jesus à mesa com seus discípulos, em um ambiente simples e iluminado por velas. Os rostos atentos e a disposição dos elementos ressaltam o clima de reverência e comunhão. Essa cena representa o momento especial da última ceia, quando Jesus aproveitou a reunião para transmitir uma lição inesquecível sobre humildade, serviço e amor prático. Cada detalhe reforça o convite ao relacionamento sincero e ao cuidado mútuo. Para explicar isso de forma simples aos alunos, Jesus se reuniu com seus discípulos para a última ceia, onde mostrou que o mais importante é servir com humildade. Ele queria que todos aprendessem a valorizar o outro e a viver o amor de Deus em atitudes diárias. Esse exemplo de Jesus ainda faz sentido para você hoje? Como você pode praticar esse tipo de serviço humilde com as pessoas ao seu redor? Este episódio bíblico retrata o ato de Jesus conhecido como lava-pés, onde ele ensina, através do seu exemplo, a relevância da humildade para aqueles que o seguem. O episódio do lava-pés, descrito em João 13, apresenta Jesus realizando um gesto inesperado. Ele se ajoelha diante dos discípulos e, como um servo, lava os seus pés. Ao agir assim, Jesus rompe com as expectativas tradicionais e ensina que a verdadeira grandeza no reino de Deus é marcada pela humildade. Seu exemplo evidencia que maturidade espiritual e liderança cristã não estão ligadas à posição, mas à disposição de servir ao próximo com amor sincero, conforme ele mesmo praticou. Na imagem, vemos Jesus curvado diante dos discípulos, com as mãos dentro da bacia de água, enquanto eles observam com atenção. O ambiente transmite simplicidade e respeito, destacando o impacto daquele gesto de humildade. As roupas, a proximidade dos discípulos e a luz suave reforçam a lição de serviço, mostrando como Jesus tornou visível, de maneira concreta, o princípio do amor ao próximo e do servir sem buscar reconhecimento. Para explicar isso de forma simples aos alunos, Jesus, mesmo sendo o mestre, se ajoelhou e lavou os pés de cada discípulo. Ele fez isso para mostrar que ninguém é maior do que o outro e que todos devem servir com humildade, sem orgulho. Você já tentou ajudar alguém sem esperar nada em troca? O que acha que pode aprender com a atitude de Jesus nesse momento tão especial? Este capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã. A partir do exemplo de Jesus, somos convidados a servir o próximo de forma humilde. O capítulo 13 do Evangelho de João nos apresenta uma lição fundamental sobre a humildade na vivência cristã. Jesus, ao se colocar como exemplo, convida todos os seus seguidores a uma postura de serviço sincero e desinteressado. Sua atitude mostra que, no reino de Deus, grandeza se manifesta na capacidade de servir sem buscar reconhecimento. Aprendemos com ele que maturidade espiritual nasce da disposição de abrir mão do orgulho e agir com amor e simplicidade no cuidado com o próximo. Na imagem, vemos Jesus ao ar livre, rodeado por seus discípulos, em uma atitude de ensino e conversa. O cenário simples, as vestes modestas e a atenção dos ouvintes destacam o valor do aprendizado sobre humildade. A cena transmite proximidade e abertura, reforçando que o chamado ao serviço é para todos, em qualquer lugar. Os gestos de Jesus e a disposição dos discípulos ilustram a importância de ouvir e praticar o que foi ensinado. Os alunos devem entender que Jesus nos ensina, com seu exemplo, que ser humilde é servir aos outros de coração. Ele mostrou que ajudar quem precisa, sem buscar aparecer, é uma atitude valiosa para quem quer seguir a Deus. Você já percebeu como pode fazer a diferença com gestos simples de humildade no seu dia a dia? O que acha que Jesus espera de você nessas pequenas atitudes? Vamos iniciar o primeiro tópico. Uma história real sobre a humildade. Tópico 1. O lava-pés. Subtópico 1.1. Nesta passagem do Evangelho segundo João, quando Jesus lavou os pés, ele utiliza o exemplo de um servo da casa, onde se encontrava com os discípulos, para transmitir uma lição sobre a humildade dentro do reino de Deus. Nesta passagem do Evangelho de João,
Jesus assume o papel de servo ao lavar os pés dos discípulos, gesto reservado aos servos das casas na cultura judaica. Ele ensina que, no reino de Deus, humildade não é apenas uma virtude, mas uma prática fundamental. Jesus deixa claro que liderança espiritual não se mede por posição, mas pela disposição de servir. Seu exemplo desafia cada cristão a agir com humildade, priorizando o outro e colocando-se à disposição para servir. Na imagem, Jesus está inclinado diante de uma bacia, com as mãos sobre a água, dando a entender que se prepara para um gesto importante. Os discípulos, sentados ao fundo, observam com atenção e respeito, sugerindo expectativa pelo que está prestes a acontecer. O ambiente é simples, com jarros de barro e luz suave, reforçando a atmosfera de humildade e ensinamento que envolve esse momento significativo no ministério de Jesus. Precisamos fazer com que os alunos compreendam que Jesus lavou os pés dos discípulos para mostrar que servir é o caminho da humildade. Ele ensinou que ninguém é mais importante do que o outro e que devemos ajudar quem está ao nosso lado. Como você pode demonstrar humildade e serviço na sua casa, na escola ou com seus amigos? Você já pensou em fazer algo simples para ajudar alguém hoje? O capítulo menciona que este episódio ocorreu pouco antes da Páscoa. João 13:1, quando ele celebrou a última ceia pascal com os seus discípulos. O capítulo 13 de João relata que o episódio do lava-pés ocorreu pouco antes da Páscoa, durante a última ceia pascal de Jesus com os discípulos. Esse momento marca a transição do Antigo para o Novo Pacto, quando Jesus redefine a ceia como memorial de sua entrega. O ambiente solene ressalta a importância daquele encontro, em que Jesus prepara os discípulos não apenas para lembrar o sacrifício, mas para viver os valores do reino, como humildade, comunhão e serviço uns aos outros. Na imagem, vemos Jesus à mesa, rodeado por seus discípulos em clima de expectativa e reverência. O centro da cena é iluminado por velas e alimentos simples, evocando a atmosfera da última ceia pascal. O olhar de Jesus, sereno e introspectivo, transmite a seriedade daquele momento especial. Os discípulos atentos, ao redor da mesa, reforçam o significado do encontro e o chamado à comunhão verdadeira no contexto do ensino de Jesus. Esse é um ponto importante para que os alunos saibam que Jesus reuniu os discípulos para a última ceia, um jantar especial pouco antes da Páscoa. Ele queria que eles entendessem o valor da comunhão e da entrega. Naquele momento, Jesus mostrou que estar junto, partilhar o pão e viver a humildade é essencial para seguir seus ensinamentos. O que você pode fazer para cultivar mais comunhão e humildade com as pessoas à sua volta? Nesta ceia, o nosso Senhor instituiu o que viria a ser conhecido como Santa Ceia ou Ceia do Senhor, um encontro solene que realizamos atualmente. Durante essa ceia especial, Jesus instituiu a Santa Ceia, um momento solene que permanece até hoje como memorial em todas as comunidades cristãs. Ele deu novo significado ao pão e ao cálice, apontando para o seu sacrifício redentor e ensinando que comunhão e serviço caminham juntos. Ao repartir os elementos, Jesus mostrou que, além de lembrar sua entrega, somos chamados a viver a unidade e o compromisso com o próximo, seguindo seu exemplo de amor e humildade. Na imagem, vemos Jesus segurando um cálice enquanto os discípulos acompanham atentos, em um ambiente simples e iluminado por velas. O pão partido sobre a mesa e os elementos ao redor reforçam o clima de solenidade e reverência. Essa cena destaca o momento em que Jesus institui a Santa Ceia, convidando todos à participação e à lembrança de seu sacrifício, mostrando o valor da comunhão e da entrega no contexto cristão. Os alunos devem entender que, na última ceia, Jesus criou um momento muito especial: a Santa Ceia. Ele mostrou que devemos lembrar do seu amor e do seu sacrifício toda vez que partilhamos o pão e o cálice. Esse gesto nos convida a viver em comunhão, com humildade e respeito por todos. Como você pode demonstrar esse amor e comunhão no seu dia a dia, seguindo o exemplo de Jesus?
Durante essa ocasião, Jesus rompeu o protocolo tradicional da ceia pascal, conferindo-lhe um significado único. Na celebração com os discípulos, Jesus surpreende a todos ao adotar uma postura inesperada, transformando aquele momento em um profundo ensino sobre o verdadeiro significado da comunhão cristã. Ele não apenas compartilha o alimento, mas redefine o sentido do encontro ao valorizar o amor, a simplicidade e o cuidado mútuo. O gesto de Jesus aponta para uma espiritualidade viva, que rompe padrões e convida todos à prática sincera do serviço e da unidade. Na imagem, Jesus está prestes a servir a refeição, enquanto os discípulos o observam em silêncio e atenção. O cenário é marcado pela luz suave das velas e pelos elementos simples da mesa, trazendo à tona o clima íntimo daquele momento. O olhar de expectativa dos discípulos e a atitude serena de Jesus mostram que algo significativo está acontecendo, transmitindo a ideia de que uma nova compreensão de comunhão e humildade está sendo ensinada. Para explicar isso de forma simples aos alunos, precisamos mostrar que Jesus aproveitou aquele jantar para ensinar sobre amor verdadeiro. Ele mostrou com atitudes que servir e cuidar uns dos outros é mais importante do que seguir apenas regras antigas. O que você acha que Jesus gostaria que fizéssemos quando estamos reunidos com amigos ou família? Como podemos colocar o amor em prática nesses momentos? Ao lavar os pés dos seus discípulos, ele ilustra a humildade como uma virtude essencial para os seus seguidores na expansão da igreja pelo mundo. Em João 13, 14 e 15, Jesus nos dá o exemplo de humildade ao lavar os pés dos discípulos. Este ato, embora simples, carrega um profundo ensinamento sobre a verdadeira grandeza no reino de Deus. Ao tomar o papel de um servo, Jesus subverte os valores mundanos de poder e autoridade e nos ensina que devemos, como seus seguidores, viver para servir. Na imagem, vemos Jesus, agachado e com as mãos delicadamente, segurando o pé do discípulo, ilustrando o momento de humildade e serviço. A água escorrendo representa a purificação, tanto física quanto espiritual, que ele oferece. A expressão serena e o foco no discípulo mostram que o ato de lavar os pés não é só um gesto de serviço, mas uma verdadeira lição de como devemos nos posicionar no reino de Deus, servindo com amor e compaixão. Para explicar isso de forma simples aos alunos, Jesus nos mostrou que ser grande no reino de Deus não significa ser o chefe ou o mais importante, mas sim servir aos outros com humildade. Ele, mesmo sendo o Filho de Deus, se inclinou para lavar os pés de seus amigos. Isso nos ensina que devemos ser humildes e ajudar as pessoas ao nosso redor. Você já ajudou alguém de forma humilde sem esperar nada em troca? Como isso fez você se sentir? Vamos para o próximo subtópico. O desenvolvimento da história. Subtópico 1.2. No capítulo 13, o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha, levantou as pontas das suas vestes e atou-as à cintura. No capítulo 13 de João, Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, ensina algo mais profundo sobre o serviço e a humildade. Ao realizar esse gesto, ele nos dá uma lição prática de que, no reino de Deus, a verdadeira grandeza está em servir aos outros, não em ser servido. O ato de cingir-se, preparando-se para servir, simboliza a disposição para colocar os outros acima de si mesmo, algo que devemos imitar. Na imagem, vemos Jesus se cingindo, levantando as pontas de suas vestes para preparar-se para lavar os pés dos discípulos. Este gesto simboliza o preparo para o serviço, pois ao cingir-se, ele se coloca na posição de um servo. A bacia e a toalha nas mãos de Jesus são elementos que enfatizam sua atitude humilde e seu compromisso em servir. Esse momento reflete a inversão das expectativas, onde o Senhor toma a posição do servo para demonstrar a verdadeira grandeza no reino de Deus. Para simplificar para os alunos, Jesus nos mostrou que, no reino de Deus, a verdadeira grandeza não é sobre ser o mais importante, mas sim servir aos outros com humildade. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele se inclinou para lavar os pés de seus amigos. Isso nos ensina que devemos ser humildes e dispostos a ajudar os outros ao nosso redor.
Você já teve a oportunidade de ajudar alguém de forma humilde, sem esperar nada em troca? Como isso fez você se sentir? Pegou nas mangas longas e largas das suas roupas masculinas típicas da época e amarrou-as atrás do pescoço. No capítulo 13 de João, Jesus demonstra uma atitude que desafia as concepções de grandeza mundanas. Ao lavar os pés dos discípulos, ele não apenas os ensina sobre humildade, mas também sobre a disposição de servir sem reservas. Ao se cingir, ele cria um exemplo prático de serviço desinteressado, mostrando que no reino de Deus, ser líder é ser servo. Esse gesto simboliza como devemos nos posicionar em relação ao próximo, humildes e prontos para servir com amor. Na imagem, vemos Jesus se cingindo para realizar a tarefa de lavar os pés dos discípulos. Este gesto de amarrar as vestes não é apenas um preparo físico, mas também um símbolo de que ele, mesmo sendo Senhor, se coloca como servo. A cena revela que o serviço a outros, com humildade, é o caminho para alcançar a verdadeira grandeza espiritual. Jesus nos ensina que a liderança autêntica se fundamenta no servir, não no ser servido. Para simplificar para os alunos, Jesus nos mostrou que no reino de Deus, a verdadeira grandeza não está em ser o mais importante, mas em servir aos outros com humildade. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele se inclinou para lavar os pés dos discípulos. Como você pode viver essa humildade no seu dia a dia, ajudando os outros de forma simples e sem esperar nada em troca? Este gesto era uma forma de cingir-se para realizar trabalho, permitindo que tivesse as mãos e as pernas livres para realizar a tarefa do ato de lava-pés. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus nos ensina a verdadeira grandeza no reino de Deus. O ato de se cingir, que vemos em João 13, é mais do que um simples gesto de preparação. Ao amarrar as pontas de suas vestes, Jesus simboliza a disposição para servir de forma livre e sem obstáculos, demonstrando que o serviço humilde é um reflexo da liderança cristã. Esse exemplo desafiador nos convida a viver a verdadeira grandeza ao servir ao próximo com humildade e amor. Na imagem, Jesus está se cingindo para o ato de lavar os pés dos discípulos. Esse gesto de amarrar as pontas de suas vestes simboliza o preparo para o trabalho humilde. Ao fazer isso, Jesus se coloca na posição de um servo, demonstrando que, para ser grande no reino de Deus, é necessário ter um coração disposto a servir. Ele nos ensina que o serviço deve ser feito com a mesma dedicação e amor que ele demonstrou. Para simplificar para os alunos, Jesus nos mostrou que, no reino de Deus, a verdadeira grandeza não está em ser o mais importante, mas em servir aos outros com humildade. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele se inclinou para lavar os pés dos discípulos. De que maneira você pode aplicar essa humildade de Jesus no seu cotidiano, ajudando os outros sem esperar nada em troca? Este costume nos tempos bíblicos fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do Senhor da casa. Ao realizar o ato de lavar os pés dos discípulos, Jesus nos ensina sobre a verdadeira grandeza no reino de Deus. O ato de cingir-se e preparar-se para o trabalho de lavar os pés reflete a humildade e o serviço, princípios fundamentais no caminho cristão. Nos tempos bíblicos, lavar os pés era um cuidado prestado pelo Senhor da casa aos seus convidados, uma tarefa reservada ao servo. Jesus, ao realizar essa tarefa, nos desafia a inverter nossa visão sobre o que significa ser grande e importante. Na imagem, Jesus segura a bacia, simbolizando o ato de lavar os pés dos discípulos, o que era considerado um serviço humilde, típico de um servo. Este gesto de Jesus é uma inversão radical, onde ele, sendo o Senhor, se coloca na posição de servo para nos ensinar que a verdadeira liderança no reino de Deus é medida pela disposição de servir aos outros com humildade e amor, não pelo poder ou status. Para simplificar para os alunos, Jesus nos mostrou que, no reino de Deus, a verdadeira grandeza não está em ser o mais importante, mas em servir aos outros com humildade. Mesmo sendo o Filho de Deus,
Ele se inclinou para lavar os pés dos discípulos. Como você pode aplicar a humildade de Jesus no seu dia a dia, ajudando os outros de forma simples e sem esperar nada em troca? Ao chegar à residência designada para a ceia, Jesus verificou que não havia nenhum servo disponível para lavar os pés dos convivas. Durante a ceia, Jesus assume um papel inesperado, o de servidor. Ao chegar à casa para o evento, ele percebe que não havia um servo disponível para lavar os pés dos discípulos, algo tradicional na época. Embora fosse o anfitrião, Jesus, ao ver a necessidade, decide tomar a bacia e realizar o trabalho de um servo, demonstrando o quanto o reino de Deus valoriza a humildade e o serviço desinteressado. Esse gesto se tornou um exemplo para todos os seus seguidores. Na imagem, vemos Jesus, que com um semblante sério e contemplativo, observa o ambiente ao seu redor. Ele está em um local de preparação, onde os utensílios necessários para o ato de lavar os pés estão dispostos. A cena transmite a quietude do momento antes de ele tomar a decisão de realizar a tarefa que ninguém mais se dispunha a fazer, representando a liderança cristã baseada no serviço humilde. Para simplificar para os alunos, Jesus nos mostrou que no reino de Deus, a verdadeira grandeza não está em ser o mais importante, mas em servir aos outros com humildade. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele se inclinou para lavar os pés dos discípulos. Quando você percebe que há algo importante para ser feito, como pode ser um exemplo de serviço para os outros, ajudando sem esperar reconhecimento? Vamos para o próximo tópico. A mudança de paradigma. Subtópico 1.3. Como anfitrião daquela ceia, após o encerramento dessa reunião única e tradicional, surpreendendo os discípulos, o nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pés que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. João capítulo 13, versículo 2 e 4. Olha o que diz a referência. Versículo 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Como anfitrião daquela ceia, após o encerramento dessa reunião única e tradicional, Jesus surpreendeu os discípulos ao começar a lavar os pés deles. Esse ato, que era normalmente realizado por um servo, foi uma lição profunda para todos. Ao se ajoelhar diante dos discípulos e realizar essa tarefa, Jesus os ensinou que no reino de Deus, a verdadeira grandeza vem do serviço humilde. Na imagem, vemos Jesus abaixado, com a bacia em mãos, realizando o gesto de lavar os pés de um discípulo. Ele se dedica a essa tarefa simples, mas profundamente simbólica. A luz suave ao fundo e a disposição dos discípulos, atentos e serenos, refletem o impacto desse momento. Ao lavar os pés, Jesus nos ensina que a verdadeira liderança é caracterizada pelo serviço e que devemos agir com humildade, sempre prontos a servir aos outros, como ele fez. Para simplificar para os alunos, Jesus nos mostrou que no reino de Deus, a verdadeira grandeza não está em ser o mais importante, mas em servir aos outros com humildade. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele se inclinou para lavar os pés de seus amigos. Agora pergunte aos seus alunos: como você pode ser mais humilde e disposto a servir aos outros, mesmo em tarefas simples do dia a dia? Ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Jesus, ao realizar o gesto de lavar os pés dos discípulos, nos ensina que a verdadeira grandeza no reino de Deus está no serviço e na humildade. Quando ele se cinge para realizar essa tarefa, ele demonstra que, para ser grande, é necessário se colocar na posição de servo. Ao realizar uma tarefa normalmente reservada aos servos, Jesus subverte a lógica do poder, mostrando que a grandeza espiritual no Evangelho se manifesta quando servimos aos outros com amor e humildade. Na imagem, vemos Jesus segurando cuidadosamente o pé de um discípulo, com a água escorrendo. Este gesto simples, mas profundo, simboliza a humildade de Jesus. Ele não hesita em realizar o trabalho de um servo, mesmo sendo o Senhor.
O ato de lavar os pés é uma representação da verdadeira grandeza espiritual, a disposição de servir aos outros sem egoísmo ou orgulho. Para simplificar para os alunos, Jesus nos ensinou que, no reino de Deus, a verdadeira grandeza não está em ser o mais importante, mas em servir aos outros com humildade. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele se inclinou para lavar os pés de seus amigos. Agora pergunte aos seus alunos: o que você pode fazer para servir aos outros com humildade no seu dia a dia? Por isso, utilizou um gesto cotidiano para exemplificar esta atitude humilde. É evidente neste episódio que o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se os valores ensinados pelo Mestre forem realmente praticados pelos seus seguidores. Jesus, ao realizar o gesto do lava-pés, ensina que a verdadeira grandeza no reino de Deus está em servir aos outros com humildade. Esse gesto subverte os valores do mundo que associam poder à liderança e grandeza. A humildade não é um ato de fraqueza, mas de verdadeira força espiritual. Como você aplica esse princípio de servir em sua vida e ministério? Como podemos praticar esse exemplo em nossas ações diárias, transformando nossa comunidade? Na imagem, vemos Jesus com a bacia de água, começando o gesto de lavar os pés dos discípulos. Ele está com uma expressão focada e serena, transmitindo humildade e autoridade ao mesmo tempo. O ambiente simples, com uma vela iluminando suavemente, destaca a importância do momento. Os discípulos ao fundo estão sentados, observando atentamente o gesto de serviço de Jesus, refletindo sobre o ensino de humildade que ele está transmitindo. Para explicar isso de forma simples aos alunos, Jesus, sendo o Senhor de tudo, lavou os pés dos discípulos para nos ensinar que a verdadeira grandeza é servir com humildade. Ele, que é o Rei, se coloca como servo, mostrando que devemos ajudar os outros sem esperar nada em troca. Esse gesto nos desafia a ser humildes em nossas ações diárias. Agora pergunte aos seus alunos: você está disposto a servir aos outros com humildade, assim como Jesus fez? Entre esses valores, destaca-se a humildade genuína e interiorizada nos corações dos discípulos, recebendo especial atenção do Divino Mestre, que era manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 29. Diz assim, versículo 29, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus, ao demonstrar humildade em João 13, revela que os valores essenciais do reino de Deus são muito diferentes dos valores do mundo. A humildade não é uma atitude passageira, mas uma característica que deve estar profundamente enraizada no coração do cristão. O Mestre nos ensina que, para sermos grandes no reino de Deus, devemos nos tornar servos. Como essa verdade transforma a maneira como você vive e lidera. O que significa para você ser humilde como Cristo foi? Na imagem, vemos Jesus com os discípulos ao seu redor, todos em atitude de humildade. Ele está diante deles, com as mãos posicionadas de forma reverente, transmitindo a serenidade e a paz de quem se entrega ao serviço. A luz suave ilumina a cena, refletindo a profundidade do momento. A postura de todos os discípulos, com as cabeças inclinadas em reverência, reforça o impacto da lição que Jesus está compartilhando sobre humildade e serviço. Para explicar isso de forma simples aos alunos, Jesus nos ensina, com sua atitude de humildade, que a verdadeira grandeza vem do serviço aos outros. Ele, sendo o Rei, se colocou como servo, mostrando que precisamos servir com amor e respeito. Esse gesto nos desafia a ser humildes e a colocar os outros em primeiro lugar. Agora pergunte aos seus alunos: você está disposto a viver de forma humilde, assim como Jesus fez? Vamos para o próximo tópico. Humildade implica autoconhecimento. Tópico 2. Conhecendo a própria natureza. Subtópico 2.1. Jesus tinha plena consciência de quem era, entendia o seu papel e a sua relevância como Senhor e Mestre. Jesus,
sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. João 13:3. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, demonstra sua consciência plena de sua identidade e de sua missão. Sabendo que o Pai havia colocado todas as coisas em suas mãos e que ele voltaria para Deus, Jesus escolhe servir. Esse gesto nos ensina que, mesmo tendo autoridade divina, a verdadeira grandeza é encontrada no serviço aos outros. Como podemos refletir essa humildade em nossas vidas, compreendendo quem somos em Cristo? Na imagem, Jesus está com um olhar sereno e contemplativo, aparentemente em um momento de introspecção sobre sua missão divina. A luz suave ilumina sua figura, enquanto os discípulos ao fundo estão em atitude de reverência, absorvendo a profundidade de suas palavras e gestos. Para explicar isso de forma simples aos alunos, Jesus sabia exatamente quem ele era e qual era seu propósito. Mesmo com toda a autoridade divina, ele escolheu servir aos outros, nos mostrando que a verdadeira grandeza vem da humildade. Esse exemplo nos desafia a viver com humildade e servir ao próximo. Agora pergunte aos seus alunos: você está disposto a servir aos outros com humildade, assim como Jesus fez? Neste contexto, ele deliberadamente trocou o seu papel de Senhor pelo de um simples servo para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade. Dessa forma, é essencial que conheçamos a nossa natureza. Jesus, ao realizar o gesto do lava-pés, deliberadamente trocou seu papel de Senhor pelo de servo, para ensinar aos discípulos a importância da humildade. Ele, que era o Mestre, o Filho de Deus, demonstrou que a verdadeira grandeza no reino de Deus se revela no serviço ao próximo. Para sermos verdadeiros discípulos de Cristo, devemos conhecer nossa natureza e entender que a humildade é fundamental para o crescimento espiritual. Na cena, Jesus se curva diante dos discípulos, realizando o gesto de lavar seus pés, um ato profundamente simbólico. Esse gesto de humildade não é apenas uma demonstração de serviço, mas também de transformação interior, mostrando que no reino de Deus, a verdadeira liderança vem do serviço ao próximo. A surpresa e a reflexão dos discípulos capturam o impacto desse exemplo poderoso. Para explicar isso de forma simples, Jesus, sendo o Filho de Deus, lavou os pés dos discípulos para nos mostrar que, mesmo sendo rei, ele veio para servir. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza não está em dominar, mas em servir aos outros com humildade. Agora pergunte aos seus alunos: você está disposto a servir aos outros com humildade, assim como Jesus fez? Devido ao pecado, temos dificuldade em nos submeter aos outros e em nos humilhar. Frequentemente preferimos olhar de cima para baixo, raramente de baixo para cima. A humildade é um dos pilares fundamentais do cristianismo, mas devido ao pecado, muitos de nós temos dificuldade em nos submeter aos outros. Jesus, sendo o Filho de Deus, demonstrou que a verdadeira grandeza não está em ocupar um lugar de honra, mas em servir aos outros com coração humilde. Esse é o exemplo que ele nos deixou, mostrando que, para alcançar a plenitude espiritual, devemos nos render ao serviço desinteressado. Na cena, vemos um discípulo ajoelhado diante de Jesus, reconhecendo sua autoridade. Esse gesto de humildade é uma poderosa lição sobre o que significa ser um verdadeiro seguidor de Cristo, servir sem esperar reconhecimento, sendo capaz de se submeter e se colocar no lugar do outro. A humildade de Jesus desafia nossa natureza e nos ensina a verdadeira grandeza no reino de Deus. Para explicar isso de forma simples, Jesus, sendo o Filho de Deus, lavou os pés dos discípulos para nos mostrar que, mesmo sendo rei, ele veio para servir. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza não está em dominar, mas em servir aos outros com humildade. Agora pergunte aos seus alunos: você está disposto a se humilhar e servir aos outros assim como Jesus fez? Assim sendo, Jesus Cristo, na sua posição de Senhor e Mestre, ensina-nos a virtude da humildade. Eu vos dei o exemplo. João 13:15.
A humildade de Jesus revela a essência do reino de Deus, onde o poder é substituído pelo serviço. Jesus, sendo Senhor de tudo, escolheu se tornar servo, nos ensinando que a verdadeira liderança no reino de Deus não se baseia em status, mas na disposição de servir aos outros. A humildade não é apenas uma prática externa, mas uma transformação interna que deve afetar nossa relação com o próximo e com Deus. Na cena, Jesus se inclina diante dos discípulos, realizando um gesto de humildade e serviço. Esse ato simboliza o que é esperado dos seguidores de Cristo: servir aos outros, independentemente de posição ou poder. A imagem transmite a força desse exemplo, lembrando-nos de que a grandeza no reino de Deus está em servir, não em ser servido. Para explicar isso de forma simples, Jesus, sendo o Filho de Deus, lavou os pés dos discípulos para nos mostrar que, mesmo sendo rei, ele veio para servir. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza não está em dominar, mas em servir aos outros com humildade. Agora pergunte aos seus alunos: você está disposto a se humilhar e servir aos outros assim como Jesus fez? Vamos para o próximo subtópico. O exemplo deixado por Jesus, subtópico 2.2. Pense no Verbo divino, repleto de glória e poder, que abdica da sua majestade para vivenciar a experiência humana. Jesus, embora sendo o Filho de Deus, fez uma escolha radical ao abrir mão de sua glória e viver entre nós como ser humano. Ele não veio para ser exaltado ou reverenciado, mas para servir. Sua vida e exemplo de humildade nos ensinam que a verdadeira grandeza no reino de Deus não vem da busca por status, mas da disposição de servir aos outros. Na cena, vemos Jesus, em um momento de reflexão, olhando para Jerusalém. Ele está ciente de seu sacrifício iminente, mas sua postura transmite paz e convicção. O ambiente ao fundo sugere o alcance universal da missão de Cristo, apontando para a transformação que ele trouxe ao viver entre nós, não como um rei exaltado, mas como um servo. A imagem reforça a mensagem de que a verdadeira grandeza é encontrada no serviço. Para explicar isso de forma simples, Jesus, sendo o Filho de Deus, lavou os pés dos discípulos para nos mostrar que, mesmo sendo rei, ele veio para servir aos outros. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza não está em dominar, mas em servir aos outros com humildade. Agora pergunte aos seus alunos: você está disposto a se humilhar e servir aos outros, assim como Jesus fez? Como menciona o Evangelho, não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 5,30. Assim sendo, enquanto Verbo divino, ele tornou-se carne e uniu-se à nossa condição. Jesus, em sua missão na terra, escolheu abdicar de sua vontade em favor da vontade do Pai. Ele, sendo o Verbo divino, tomou a forma humana e se uniu à nossa condição, vivendo entre nós para nos ensinar como viver de acordo com os propósitos de Deus. Sua vida foi um exemplo constante de obediência e humildade, nos convidando a seguir o mesmo caminho de submissão à vontade divina. Na cena, vemos Jesus caminhando pelas ruas, com sua postura serena e confiante, ainda que ciente de sua missão e sacrifício iminente. A imagem transmite a ideia de que, mesmo sendo Filho de Deus, ele escolheu viver de acordo com a vontade do Pai, vivendo entre os homens, sem reivindicar poder ou status. Essa postura de obediência e entrega é o modelo para todos os seguidores de Cristo. Para explicar isso de forma simples, Jesus, sendo o Filho de Deus, escolheu viver entre nós e fazer a vontade de Deus, não a sua própria. Ele nos ensina que, assim como ele, devemos buscar sempre a vontade de Deus em nossas vidas, mesmo que isso envolva sacrifícios. Agora pergunte aos seus alunos: você está disposto a seguir a vontade de Deus, mesmo quando ela exige sacrifícios, assim como Jesus fez? Esta compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus confere um significado ainda mais profundo ao episódio do lava-pés, onde estava o Deus encarnado lavando os pés de pessoas comuns. A encarnação de Jesus é o mistério divino que nos revela um amor incomparável. Ele, sendo Deus,
escolheu se tornar humano, viver entre nós e assumir a condição de servo. No episódio do lava-pés, Jesus, o Deus encarnado, realiza um ato simples, mas profundamente significativo: lavar os pés de pessoas comuns. Esse gesto é um convite para refletirmos sobre a verdadeira liderança no reino de Deus, que se fundamenta no serviço e na humildade. Na cena, Jesus, com humildade, se curva para lavar os pés dos discípulos. Este ato, realizado por Deus em carne humana, transforma a compreensão do que significa ser grande no reino de Deus. Jesus nos ensina que a verdadeira grandeza está em servir aos outros, não em buscar honra ou poder. A imagem destaca a seriedade desse gesto, simbolizando a verdadeira essência do cristianismo: servir com amor e humildade. Para explicar isso de forma simples, Jesus, sendo Deus, escolheu viver entre nós como ser humano e serviu aos outros. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza não está em ser exaltado, mas em servir com humildade. Agora pergunte aos seus alunos: você está disposto a se humilhar e servir aos outros, assim como Jesus fez? À luz deste exemplo, não deveria ser tão difícil servir aos outros ou submeter-nos à liderança dos nossos irmãos. Desviar a nossa própria vontade em favor da vontade divina deveria ser algo natural. Jesus nos oferece o exemplo perfeito de como devemos viver em obediência à vontade de Deus. Ele, sendo Senhor de tudo, não apenas serviu, mas também se submete à vontade do Pai. Sua vida e exemplo nos mostram que a verdadeira liderança no reino de Deus não é sobre dominação, mas sobre humildade e serviço. Submeter-se à vontade divina e ao serviço ao próximo deve ser natural para quem segue os passos de Cristo. Na cena, vemos um discípulo ajoelhado, com as mãos erguidas em gesto de oração e reflexão. Esse momento simboliza o princípio de submeter nossa vontade à de Deus, tal como Jesus fez. A imagem transmite a profundidade dessa lição de humildade e obediência, convidando-nos a seguir o exemplo de Cristo ao servir aos outros com disposição e amor, em obediência à vontade divina. Para explicar isso de forma simples, Jesus, sendo o Filho de Deus, não viveu para a sua própria vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Ele nos ensina que a verdadeira liderança não está em controlar, mas em servir aos outros com humildade. Agora pergunte aos seus alunos: você está disposto a submeter sua vontade à de Deus e servir aos outros com humildade, assim como Jesus fez? No entanto, a nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática do serviço e o cultivo da humildade. A nossa natureza humana, afetada pelo pecado, torna difícil o cultivo da humildade e a prática do serviço. Muitas vezes, buscamos poder e reconhecimento em vez de servir aos outros. No entanto, a verdadeira grandeza no reino de Deus vem do serviço humilde. Quando seguimos o exemplo de humildade e submissão, aprendemos que a liderança verdadeira é marcada pela disposição de servir aos outros, superando o egoísmo e a busca por status. Na cena, vemos uma pessoa em um momento de reflexão e ação, realizando um ato simples, mas profundamente simbólico, de servir aos outros. Este gesto nos desafia a repensar o que significa liderança e serviço, convidando-nos a refletir sobre como podemos imitar esse exemplo em nossas próprias vidas, escolhendo servir com humildade. Para explicar isso de forma simples, alguém, ao escolher servir aos outros, nos mostra que a verdadeira grandeza não está em dominar, mas em colocar os outros em primeiro lugar, com humildade e amor. Agora pergunte aos seus alunos: como você pode viver o exemplo de humildade e serviço em suas ações diárias? Por isso mesmo, o apóstolo Paulo faz este apelo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2, versículos 5 e 6. O apóstolo Paulo nos desafia a ter em nós o mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus. Aquele que, sendo Deus, não considerou algo a ser retido o fato de ser igual a Deus. Ao invés disso, ele escolheu humildemente se tornar humano e servir aos outros.
Esse exemplo de Cristo nos chama a renunciar ao orgulho e à busca por poder e, em vez disso, viver uma vida marcada pela humildade, serviço e obediência à vontade de Deus. Na cena, vemos o apóstolo Paulo, em sua vestimenta vermelha, ensinando aos discípulos. Sua postura de instrução reflete o ensino que ele compartilha sobre a humildade de Cristo, lembrando-nos de que a grandeza no reino de Deus está em servir e não em ser servido. A expressão dos discípulos atentos reflete a profundidade dessa lição sobre humildade e obediência que Paulo nos transmite em suas cartas. Para explicar isso de forma simples, Jesus, sendo Deus, escolheu se tornar humano e servir aos outros. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza não está em ser poderoso ou reconhecido, mas em viver para servir aos outros com humildade. Agora pergunte aos seus alunos: você está disposto a seguir o exemplo de humildade de Cristo e viver de forma semelhante em seu dia a dia? Vamos para o próximo subtópico. O maior no reino de Deus. Subtópico 2.3. O nosso Senhor percebia que existiam momentos em que os seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado o maior. Lucas capítulo 22, versículo 25 ao 27. Vamos para a referência. Versículo 25. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Versículo 26. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Versículo 27. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Jesus percebia que, em diversos momentos, os seus discípulos se preocupavam com quem seria o maior, como nos episódios retratados nas Escrituras. Mesmo em seus momentos mais profundos de ensinamento, como na última ceia, havia essa busca por posição e reconhecimento. No entanto, Jesus nos ensina que no reino de Deus, a verdadeira grandeza não se mede pela autoridade, mas pela disposição de servir aos outros com humildade. Na cena, vemos Jesus em um momento de ensino, com os discípulos ao redor, atentos ao que ele tem a dizer. Esse ambiente de reflexão é um reflexo do ensinamento de Cristo sobre a verdadeira liderança: servir aos outros. Jesus, em sua sabedoria, transforma a concepção humana de grandeza, desafiando os discípulos a buscar um serviço genuíno e desinteressado, e não a busca por status ou honra. Para explicar isso de forma simples, Jesus nos mostrou que a verdadeira grandeza não vem de ser o mais importante ou o mais reconhecido, mas de servir aos outros com humildade. Ele nos ensina a colocar as necessidades dos outros acima das nossas. Agora pergunte aos seus alunos: você está disposto a servir aos outros e colocar suas necessidades acima das suas, como Jesus nos ensinou? Contudo, ele, sendo Deus e não reivindicando igualdade com Deus, Filipenses capítulo 2, versículo 5, ensinava aos discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles, especialmente após sua partida. Vamos para a referência. Versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus, embora sendo Deus, não reivindicou igualdade com Deus, mas se humilhou e adotou a postura de servo. Ele nos ensina que para viver segundo o Espírito de Deus, devemos renunciar ao ego e nos dispor a servir aos outros. Especialmente após sua partida, esse espírito de serviço seria a verdadeira marca dos discípulos. O apóstolo Paulo nos exorta a ter em nós o mesmo sentimento que esteve em Cristo, que escolheu servir em vez de ser servido. Na cena, vemos Jesus com os discípulos, compartilhando a mensagem de humildade e serviço. Sua postura transmite autoridade e humildade, enfatizando que a verdadeira liderança no reino de Deus se baseia no serviço. Ao falar sobre servir aos outros, ele nos dá o exemplo de como devemos viver em obediência à vontade do Pai e servir aos outros de coração sincero. Para explicar isso de forma simples, Jesus, sendo Deus,
escolheu se humilhar e servir aos outros. Ele nos ensina que, em vez de buscar exaltação, devemos viver para servir aos outros com humildade e amor. Agora pergunte aos seus alunos: como você pode viver a humildade e o serviço de Cristo em suas atitudes diárias? No reino de Deus prevalece sempre a ideia de o primeiro serve o último. Portanto, no reino de Deus deve haver humildade como verdadeira motivação para o serviço, nunca egoísmo ou interesses pessoais. No reino de Deus, a verdadeira grandeza é medida pelo serviço, não pela posição ou status. Jesus nos ensina que, ao invés de buscar privilégios, devemos estar dispostos a servir aos outros com humildade. Ele quebra o entendimento humano de liderança e poder, mostrando que no reino de Deus, o primeiro serve o último. A verdadeira motivação para o serviço deve ser a humildade e o amor ao próximo, e não interesses pessoais ou egoístas. Para explicar isso de forma simples, Jesus nos ensina que a verdadeira grandeza não está em ser o mais importante, mas em servir aos outros com humildade. No reino de Deus, o maior é aquele que serve com amor, colocando os outros em primeiro lugar. Agora pergunte aos seus alunos: você está disposto a servir aos outros com humildade, como Jesus ensinou? Vamos para o próximo tópico. Humildade versus ostentação. Tópico 3. Uma competição silenciosa. Subtópico 3.1. Jesus estava ciente de que, entre os seus discípulos, existia uma competição discreta em busca de proeminência e liderança, como é retratado nos Evangelhos. Lucas 9, 46 e 47, Marcos capítulo 9, versículo 34. Vamos para a referência em destaque. Diz assim, versículo 34. Mas eles calaram-se porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Jesus estava ciente das disputas entre os discípulos sobre quem seria o maior, como é mencionado em Lucas 9, 46, 47 e Marcos 9, 34. Essa busca por status e liderança entre eles era uma preocupação constante. Mas Jesus desafiou essa mentalidade, mostrando que no reino de Deus, o maior é aquele que se faz servo. O modelo de liderança que Jesus apresenta é completamente oposto ao modelo mundano de buscar poder e posição, e nos ensina a verdadeira grandeza que está em servir. Na cena, vemos Jesus ensinando aos discípulos, abordando questões de humildade e serviço. A postura de Jesus e a atenção dos discípulos refletem o momento de ensino, onde ele transforma a ideia de grandeza, apontando para o serviço como a verdadeira marca de liderança no reino de Deus. Para explicar isso de forma simples, Jesus nos ensina que a verdadeira liderança não está em ser o mais importante ou o mais reconhecido, mas em servir aos outros com humildade. Ele nos mostra que a grandeza no reino de Deus está em colocar os outros em primeiro lugar. Agora pergunte aos seus alunos: você está disposto a viver a verdadeira grandeza servindo aos outros com humildade, como Jesus fez? Já havia preocupações entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado num eventual reino de Jesus. Os discípulos muitas vezes se preocupavam com quem teria o lugar mais destacado no reino de Jesus. Essa busca por poder e status era evidente em seus corações. Contudo, Jesus os ensinou que no reino de Deus, a grandeza não é definida pela posição, mas pela disposição de servir aos outros. Ele nos mostrou que, em vez de buscar autoridade, devemos praticar a humildade e o serviço, como verdadeiros líderes no reino de Deus. Na cena, vemos Jesus rodeado pelos discípulos, cada um com uma expressão atenta e reflexiva. Ele está compartilhando um ensinamento profundo sobre o verdadeiro espírito de liderança, onde o maior é aquele que se humilha e serve. A luz suave ao redor de Jesus simboliza a sabedoria e a verdade que ele transmite, desafiando a mentalidade humana sobre poder e exaltando o valor do serviço e da humildade. Para explicar isso de forma simples, Jesus nos ensina que, ao invés de buscar uma posição de destaque, devemos servir aos outros com humildade. Ele nos mostra que a verdadeira grandeza está em servir, não em ser exaltado.
Agora pergunte aos seus alunos: você está disposto a servir aos outros com humildade, sem se preocupar com reconhecimento ou status? O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre seus seguidores. Jesus demonstrou, através de seus ensinamentos e ações, que o espírito de competição e busca por status não deve prevalecer entre seus seguidores. Ao invés de procurar ser o maior, devemos adotar uma postura de humildade e serviço, como ele fez. Jesus nos chama a viver a verdadeira liderança, que não se baseia no poder ou na autoridade, mas na disposição de servir aos outros com amor e dedicação. Em seu reino, o maior é aquele que serve. Na cena, vemos Jesus diante de seus discípulos, com uma postura firme e ao mesmo tempo acolhedora. Ele está orientando-os, mostrando que o espírito de liderança no reino de Deus se baseia em servir aos outros e não em se exaltar. A imagem transmite a serenidade de Jesus, contrastando com a busca humana por poder, e reforça o chamado de Cristo para viver em humildade e serviço. Para explicar isso de forma simples, Jesus nos ensina que, ao invés de tentar ser o maior ou o mais importante, devemos viver para servir aos outros com humildade. Ele mostra que, no reino de Deus, o maior é aquele que se dedica ao bem dos outros. Agora pergunte aos seus alunos: você está disposto a colocar os outros em primeiro lugar, servindo-os com humildade, assim como Jesus fez? Os líderes na causa do Mestre não podem iniciar a sua jornada de forma errada. Jesus nos ensina que os líderes do seu reino não podem começar sua jornada com uma mentalidade errada, baseada em status ou poder. A verdadeira liderança é construída sobre humildade, serviço e obediência a Deus. O maior entre nós deve ser aquele que se coloca como servo, não aquele que busca reconhecimento ou honra. Em seus ensinamentos, Jesus nos guia a entender que a verdadeira liderança é servir aos outros, sem egoísmo ou interesses pessoais. Na cena, vemos Jesus em um momento de ensino, explicando aos discípulos a verdadeira natureza da liderança. Ele está falando com autoridade, mas sua postura reflete humildade e compaixão. Os discípulos atentos absorvem a mensagem de que no reino de Deus, a liderança verdadeira vem do serviço e não da exaltação. A cena transmite um momento de reflexão profunda sobre o chamado para servir. Para explicar isso de forma simples, Jesus nos ensina que um líder verdadeiro é aquele que serve aos outros com humildade. Ele nos mostra que, no reino de Deus, a verdadeira liderança não é sobre ser exaltado, mas sobre ajudar e servir aos outros. Agora pergunte aos seus alunos: você está disposto a liderar servindo aos outros com humildade, como Jesus ensinou? Vamos para o próximo subtópico. O caminho humilde de Jesus, subtópico 3.2. Através do episódio do lava-pés, nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Jesus usa um gesto simples e cotidiano para revelar um princípio profundo. A verdadeira liderança e grandeza no reino são expressas pelo serviço humilde aos outros, não pelo poder ou reconhecimento social. Essa lição desafia a visão comum de sucesso e nos convida a refletir sobre como praticamos a humildade no dia a dia, como a humildade pode transformar suas atitudes e relacionamentos. A cena mostra Jesus ajoelhado diante dos discípulos, realizando o ato de lavar seus pés. Esse gesto simboliza o modelo de liderança pelo serviço, evidenciando que a humildade é um valor central para os seguidores de Cristo. Observe a expressão de concentração e entrega, que reforça o significado do ato. Aluno, Jesus nos ensina que ser importante no reino não é ter fama ou dinheiro, mas ajudar e cuidar dos outros com humildade. Ele mesmo mostrou isso lavando os pés dos amigos. Agora pergunte aos seus alunos: você acha que é possível ser grande ajudando os outros com humildade? Desta forma, a Igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica mundana da ostentação e da presunção. O serviço amoroso e humilde é característico da Igreja de Cristo.
A igreja verdadeira, conforme Jesus ensinou, deve se distinguir do mundo ao rejeitar a busca por ostentação, fama e interesses pessoais. O serviço humilde e amoroso é a marca que identifica seus membros e expressa a essência do Evangelho. Essa postura reflete o coração de Cristo e constrói uma comunidade baseada na entrega sincera e no cuidado mútuo, longe da superficialidade e da vaidade. A imagem mostra os discípulos reunidos em uma refeição simples e humilde, que simboliza a verdadeira comunhão da igreja. O ambiente modesto e os gestos calmos reforçam que a grandeza espiritual não se mede por aparências, mas pelo amor genuíno e pelo serviço dedicado entre os irmãos. Para explicar isso de forma simples aos alunos, Jesus quer que entendam que a igreja deve ser como uma família, onde todos se ajudam sem buscar destaque pessoal ou fama. O que realmente importa é viver a humildade e o amor verdadeiro, cuidando uns dos outros com sinceridade e simplicidade. Agora pergunte aos seus alunos: você acredita que é possível ajudar os outros de coração, sem querer reconhecimento? Assim, não haveria espaço para disputas, a fama seria deixada de lado e a ambição afastada. No caminho do reino, a convivência entre os seguidores deve ser marcada pela ausência de disputas por status e pela renúncia à fama e à ambição pessoal. Essa postura demonstra maturidade espiritual e compromisso com os valores do Evangelho, fortalecendo a unidade da comunidade. Ao seguir Jesus, a humildade deve prevalecer, afastando qualquer desejo egoísta e preservando a harmonia fraterna. A imagem mostra um grupo de pessoas sentadas em círculo, compartilhando tarefas em um ambiente simples e comunitário. A cena simboliza a colaboração e a igualdade entre os irmãos, reforçando que o reino de Deus não tem espaço para competição, mas valoriza o serviço mútuo e o desprendimento de ambições pessoais. Para que os alunos entendam, Jesus nos ensina que na comunidade cristã não deve haver competição por poder ou fama. Devemos viver em harmonia, ajudando uns aos outros, sem querer ser o centro das atenções. Agora pergunte aos seus alunos: você acha que é importante renunciar à ambição para viver em paz com os irmãos? Por meio do exemplo modesto de Jesus no episódio do lava-pés, as consciências dos discípulos foram despertadas. João capítulo 13, versículo 13 e 14. Diz assim, versículo 13: Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Versículo 14. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. O ato simples e humilde de Jesus ao lavar os pés dos discípulos marcou profundamente a consciência deles, revelando um modelo de liderança baseado no serviço e na humildade. Esse gesto quebrou barreiras sociais e religiosas, mostrando que a verdadeira grandeza no reino de Deus está na disposição de servir ao próximo com amor e simplicidade. Na imagem, Jesus aparece ajoelhado, concentrado na tarefa de lavar os pés dos discípulos, cercado por eles em atitude contemplativa. As velas acesas e o ambiente íntimo ressaltam a importância espiritual do momento, que representa a essência do serviço humilde ensinado por Cristo. Para explicar de forma simples, Jesus ensinou que liderar é servir, como ele fez ao lavar os pés dos amigos. Ele mostrou que a humildade é o caminho para ser grande no reino de Deus. Agora pergunte aos seus alunos: você acredita que é importante servir aos outros com humildade, como Jesus fez? Vamos para o próximo subtópico. Um convite à humildade. Subtópico 3.3. A vida e os ensinamentos do nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com ele sobre mansidão e humildade. Mateus capítulo 11, versículo 29. Vamos para a referência. Diz assim, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus nos convida a aprender com ele a mansidão e a humildade, virtudes que transformam a vida espiritual e a convivência entre os seguidores.
Essa atitude é fundamental para viver em comunhão e superar conflitos, criando um ambiente de paz e amor. A mansidão não é fraqueza, mas força controlada que reflete o caráter de Cristo em nossas ações diárias. A imagem mostra Jesus caminhando à frente de um grupo de seguidores por um caminho rural, iluminado pelo sol. Seu olhar tranquilo e postura serena destacam a liderança humilde e firme, enquanto os discípulos o acompanham atentos, simbolizando o convite à prática da mansidão e humildade. Para que os alunos compreendam, Jesus quer que saibam que a mansidão e a humildade são essenciais para vivermos em paz com os outros. Ele é o exemplo perfeito dessa atitude que devemos seguir. Agora pergunte aos seus alunos: você está disposto a aprender com Jesus a ser humilde e manso no dia a dia? Nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição, da ostentação e do egoísmo. Jesus nos chama a cultivar um coração humilde, livre das armadilhas da ambição, ostentação e egoísmo. Essa humildade é essencial para vivermos de forma autêntica e alinhada com os ensinamentos do reino. Ao rejeitar essas atitudes, desenvolvemos uma espiritualidade centrada no amor genuíno e na entrega sincera, tornando-nos verdadeiros discípulos. A imagem mostra Jesus sentado sob uma árvore, ensinando um grupo de pessoas atentas em um ambiente natural e tranquilo. Essa cena transmite a importância da humildade e do aprendizado coletivo, reforçando o convite para uma vida simples e desprendida das vaidades do mundo. Para que os alunos entendam, Jesus quer que saibam que ser humilde é viver sem egoísmo, ambição ou querer se mostrar. A verdadeira fé está em ajudar e amar com sinceridade. Agora pergunte aos seus alunos: você está disposto a deixar de lado a ambição para viver com um coração humilde? Somos chamados a partilhar dos mesmos sentimentos que pautaram a sua vida e ministério terreno. Filipenses 2, versículos 5 ao 8. Paulo exorta os cristãos a adotarem uma postura de humildade e serviço, inspirada no exemplo de Cristo. Apesar de sua divindade, Jesus escolheu renunciar aos privilégios para viver entre os homens, demonstrando amor e entrega total. Essa atitude nos desafia a imitar seu caráter, abraçando uma vida centrada na obediência e no cuidado genuíno com os outros, refletindo a essência do Evangelho. A imagem mostra Jesus caminhando serenamente entre seus seguidores por uma estrada antiga. Sua expressão calma e postura humilde refletem a disposição de viver e servir com simplicidade, convidando todos a seguirem esse modelo de vida e fé. Para explicar isso de forma simples aos alunos, Jesus quer que aprendam a ser humildes e a cuidar dos outros com amor, seguindo seu exemplo de vida e serviço. Agora pergunte aos seus alunos: você está disposto a viver com humildade e amor, como Jesus ensinou? Assim sendo, a lição do Lava-Pés é um apelo para vivermos uma existência de humildade diante de Deus em todas as circunstâncias da vida. O episódio do Lava-Pés nos convida a viver uma vida pautada pela humildade diante de Deus, independentemente das circunstâncias. Essa atitude reflete uma postura de serviço e entrega, que deve permear todas as áreas da existência cristã. A humildade é um chamado constante para abrir mão do orgulho e abraçar a simplicidade e o amor no relacionamento com Deus e com os outros. A imagem mostra as mãos de Jesus lavando os pés de um discípulo, com gotas de água caindo. O gesto simboliza a entrega total e o serviço humilde que ele nos deixou como exemplo, evidenciando a importância do amor prático e da humildade em nossa caminhada espiritual. Para explicar de forma simples, Jesus quer que aprendamos a ser humildes e a ajudar os outros, sem orgulho em tudo o que fazemos. Ele mostrou isso lavando os pés dos discípulos. Agora pergunte aos seus alunos: você está disposto a viver com humildade e servir aos outros, como Jesus ensinou? Chegamos ao final de mais uma lição. Agora vamos para a conclusão. Nesta lição, abordamos a relevância da virtude da humildade para um melhor autoconhecimento. Deste modo, começamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz respeito ou não.
Compreendemos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação, a busca desenfreada pela fama e a outros objetivos que nada têm a ver com a simplicidade do Evangelho. Dessa forma, podemos seguir o caminho humilde do nosso Senhor. Nossa próxima lição será a de número 9, com o tema O Caminho, a Verdade e a Vida. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Até a próxima lição. Deus abençoe.